Início de mandato. Orientação aos gestores municipais. Então nós vamos passar a parte inicial aqui e vamos iniciar no primeiro item que está aqui. Coordenadoria de Fiscalização Municipal, COFIN, adotando as providências iniciais. Alterar os cartões de assinatura nos bancos ou instituições financeiras em que a Prefeitura possua conta corrente. Atualizar o cadastro do atual gestor e dos responsáveis técnicos junto ao TCE-PR, possibilitando dessa forma o envio de informações de documentos, por exemplo, o envio da PCA eletrônica, bem como para o recebimento de comunicações e notificações emitidas pelo Tribunal. Verificar se as obrigações do município junto ao TCE-PR estão em dias em envio do SIM-AM, CIT, entrega da PCA, processo existente e a situação em que se encontra, atualizar ou adquirir o certificado digital, consultar a agenda de obrigações junto ao TCE-PR, Instrução Normativa 115 de 2016, conhecendo o órgão, identificar a composição da estrutura administrativa, verificar se está compatível com a estrutura definida na Lei Orgânica do Município e entender o seu funcionamento, identificar o valor total e composição da folha de pagamento, composição e valores pagos para servidores efetivos, agentes políticos, temporários, comissionados, prestadores de serviço. Qual o impacto dessa despesa nas finanças do município? A adimplência do município junto a outros órgãos e demais fornecedores. Verificar se os saldos disponíveis em caixa e banco correspondem com os respectivos registros contábeis. Levantar os compromissos financeiros assumidos para execução após o término de mandato. Verificar os prazos dos contratos de prestação de serviços de duração continuada, por exemplo, limpeza urbana e serviços médicos. Verificando a legislação básica, lei orgânica e suas emendas ou alterações, leis complementares à lei orgânica, regimento interno das administrações diretas e indiretas, regime jurídico único, leis de organização do quadro pessoal, estatuto dos servidores públicos, lei de parcelamento do uso do solo, lei de zoneamento, código de postura, código tributário, plano diretor quando exigido, projetos de lei em tramitação no legislativo para análise de sua conveniência atual. Identificando situações de irregularidade. Identificadas situações irregulares envolvendo o órgão, o novo gestor deve adotar as medidas administrativas e jurídicas cabíveis para acessar a situação que deu causa à irregularidade e restabelecer a legalidade, bem como identificar e punir os responsáveis se for o caso. Dos princípios que norteiam a administração pública. A Constituição Federal de 1988, ao tratar da administração pública, determina em seu artigo 37 que a administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, entre outros igualmente aplicáveis à administração pública. Dos instrumentos de planejamento, orçamento público. O orçamento público tem caráter autorizativo para a execução das políticas públicas. É através deste instrumento que o cidadão fica sabendo do volume de recursos previsto para a realização de diversos projetos, programas e atividades que servirão para atender às necessidades coletivas por meio de investimentos e prestação de serviços, visando a melhoria da condição da vida da população. De acordo com a Constituição Federal de 1988, o orçamento público compreende a elaboração e execução de 3 leis: o Plano Plurianual PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e a Lei Orçamentária Anual, LOA. Plano Plurianual PPA é o instrumento legal de planejamento de médio prazo que abrange 4 exercícios. Tem vigência do segundo ano do mandato até o final do primeiro ano do mandato seguinte. Os novos prefeitos, ao assumirem seus cargos, estarão, ao longo do primeiro dia de mandato, executando programas, projetos e atividades relativos ao último exercício constante do PPA aprovado na gestão anterior. É no primeiro ano de mandato que o PPA relativo aos próximos 4 exercícios será elaborado. Deverá constar no PPA os orçamentos e investimentos que definirão as diretrizes, objetivos e as metas da administração para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para os programas de duração continuada. Nenhum investimento cuja execução extrapole o exercício financeiro poderá ser iniciado sem sua prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei autorizativa de sua inclusão, sob pena de crime de responsabilidade, conforme previsto no artigo 167, parágrafo 1º da Constituição Federal. Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. A LDO compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária, estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. A LDO poderá sofrer alterações após sua publicação, desde que estas alterações sejam compatíveis com o PPA. A Lei de Responsabilidade Fiscal ampliou o campo de atuação da LDO, que passou a dispor também sobre equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e formas de limitação de empenho a ser efetivada quando as metas de resultado primário não forem atendidas, quer pela realização de receitas em montante inferior às previsões, quer pela realização de despesas em montantes superiores à arrecadação ou quando a dívida consolidada de determinado ente exceder seu respectivo limite. Normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos, condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas,
Forma de utilização e montante da reserva de contingência para atendimento de passivos, contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Previsão de índice de preços cuja variação servirá de limite para a atualização monetária do principal da dívida mobiliária. Concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, sendo proibida a renúncia de receita sem estimativa do impacto e da compensação da mesma. Definição do que se considera despesa irrelevante. Fixação de limites para a despesa de pessoal dos poderes em relação à receita corrente líquida. Requisitos para a inclusão de novos projetos nas leis orçamentárias ou em créditos adicionais, autorização para que os municípios contribuam para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação. A LDO deverá ser acompanhada pelos seguintes anexos: anexo de metas fiscais, no qual serão estabelecidos metas anuais em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes, e anexo de riscos fiscais, no qual serão avaliados passivos contingentes e outros riscos fiscais capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. Lei Orçamentária Anual, LOA. A LOA é um instrumento de execução financeira da administração pública que fixa as despesas e estima as receitas para o exercício a que se refere. Exercício seguinte. Envolve o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas estatais e o orçamento da Seguridade Social. Os novos prefeitos, ao assumir seus cargos, estarão ao longo do seu primeiro exercício executando a LOA orçamento aprovada na gestão anterior. Na elaboração da LOA, deve ser observado os critérios de classificação da receita e da despesa pública dispostos nas portarias STN 163 de 2001, Portaria Ministério de Orçamento e Gestão 42/99 e respectivas alterações. A Secretaria do Orçamento Federal, SOF, em conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional, STN, efetuaram a alteração do inventário da Receita Orçamentária, trazendo um novo padrão de codificação. Esse padrão será usado por todos os entes da Federação, motivando a alteração do inventário para as mesmas, seguindo um cronograma diferente de União para Estados, Distrito Federal e municípios. Os municípios deverão utilizar a nova codificação da classificação por natureza da Receita Orçamentária na elaboração do projeto da LOA 2018. Estas alterações demandarão ajustes no sistema de gestão da entidade. A LRF também ampliou o campo de atuação da LOA, que deve conter os seguintes itens: demonstrativos da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do anexo de metas fiscais de que trata a LDO, demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, bem como das medidas de compensação à renúncia de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, reserva de contingência para atendimento de passivos contingentes e outros riscos em eventos fiscais imprevistos, todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual e as receitas que as atenderão. O refinanciamento da dívida pública e a atualização monetária do principal da dívida imobiliária refinanciada. Veda a LRF que seja consignado na LOA crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada, assim como dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no PPA ou em lei específica que autorize sua inclusão. Então nós temos um quadro onde nós temos projeto de lei do PPA. O prazo para remessa ao Legislativo é até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro. Prazo para devolução para a sanção do prefeito até o encerramento da sessão legislativa. Data varia conforme a legislação municipal. Projeto de lei, projeto da LDO, prazo para remessa ao Legislativo, até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro. Prazo para devolução para a sanção do prefeito, até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, 30 de junho. Projeto de lei, projeto da Lei Orçamentária Anual, LOA, prazo para remessa ao Legislativo, até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro ou conforme disposto na Lei Orgânica do Município. Prazo para devolução para a sanção do prefeito, até o encerramento da sessão legislativa. Data varia com a legislação municipal. Das alterações no orçamento. Durante sua execução, o orçamento do órgão poderá sofrer modificações através de créditos adicionais. Os créditos adicionais são as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento e em leis específicas municipais, e são classificadas como suplementares, destinados a reforço de dotação orçamentária, especiais, destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica, extraordinários, destinados a despesas urgentes e imprevistas em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Forma de abertura dos créditos adicionais. Os créditos suplementares podem ser autorizados na LOA até determinado limite ou por lei específica e abertos por decreto do Poder Executivo. Os créditos especiais devem ser autorizados por lei específica para cada caso e abertos por decreto do Poder Executivo. Os créditos extraordinários, para sua abertura, a autorização legislativa ocorrerá posteriormente, considerando a sua característica de urgência. São abertos por decreto do Poder Executivo e dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo, que procederá à necessária homologação. Fontes de recursos. As fontes de recursos disponíveis legalmente para abertura de créditos suplementares especiais são: superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, os provenientes de excesso de arrecadação,
o resultante de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei, o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. Da execução orçamentária e financeira. Executar o orçamento é realizar as despesas públicas nele previstas e só essas, uma vez que os recursos públicos só poderão ser utilizados se tiverem sido legal e oficialmente previstos e autorizados pelo Legislativo e cumpridos ainda os estágios da execução das despesas previstos na Lei 4.320/64, empenho, liquidação e pagamento. Os registros contábeis da receita e da despesa devem ser realizados de acordo com os critérios constantes da Lei de Orçamento, artigo 91 da Lei 4.320/64. Não poderá haver realização de despesas sem o prévio empenho, artigo 60, Lei 4.320/64, e artigo 24 do Decreto nº 93.872 de 86. Não poderá haver comprometimento de obrigações que excedam os créditos aprovados pelo Legislativo, artigo 67, inciso 2, Constituição Federal de 88 e artigo 59, Lei nº 4.320 de 64. Não poderá haver realização de despesas sem a existência de crédito que a comporte ou imputada a dotação imprópria, parágrafo único, artigo 73, Decreto-Lei nº 200 de 67. As aberturas de créditos suplementares ou especiais não poderão ocorrer sem prévia autorização legislativa. Artigo 67, inciso 5, Constituição Federal de 88. Não poderão ocorrer remanejamentos, transposições ou transferências de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem autorização legislativa. Artigo 67, inciso 6, Constituição Federal de 88. Da prestação de contas. Prestarão contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que em nome dessa assuma obrigações de natureza pecuniária. Artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal de 88. O prazo final de encaminhamento da prestação de contas anual é 31 de março, relativo ao exercício financeiro anterior para o Poder Legislativo e para o Poder Executivo, compreendendo este último as administrações direta e indireta, incluídas autarquias, fundações e fundos especiais. Para a sociedade de economia mista, empresas públicas, consórcios intermunicipais e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal, o prazo final será 30 de abril, relativo ao exercício financeiro anterior. As contas prestadas anualmente pelos agentes públicos da administração direta e indireta municipal abrangem a gestão orçamentária, contábil, financeira, patrimonial e operacional. As informações coletadas periodicamente pelo SIM, Sistema de Informações Municipais, constituem elementos da prestação de contas anual, PCA, além de outros documentos que deverão ser disponibilizados em meio eletrônico. O escopo de análise das prestações de contas anuais de gestão e a forma e composição da prestação de contas anual PCA serão disciplinados por instrução normativa. O gestor atual é responsável pelo encaminhamento ao Tribunal de Contas das contas da gestão anterior. A omissão do prefeito do dever de apresentar a prestação de contas anual do município pode caracterizar crime de responsabilidade sujeito ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores, em conformidade com o disposto no artigo 1º, inciso 6º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967. Motivo para a intervenção do Estado no município, nos termos do artigo 20 da Constituição do Estado, instauração do processo de tomada de conta especial pela Câmara Municipal na forma estabelecida na Lei Orgânica do Município. Dúvidas sobre fiscalização municipal. As dúvidas podem ser solucionadas por meio de consultas às instruções normativas, notas técnicas, manuais e outras informações disponíveis no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, através de formulação de demandas no canal de comunicação, CACO, por telefone ou presencialmente. Coordenação de Fiscalização de Transferências e Contratos, COFIT, contratando bens e serviços. Efetuar preliminarmente a relação de todos os contratos vigentes à época da posse, com informações referentes à execução dos objetos, relações de pagamentos efetuados, fornecedores, rezas a pagar e designação dos fiscais dos contratos. Fazer a relação das licitações em andamento com informações de prazo, valores, objetos e dotações orçamentárias. Essas informações devem ser confrontadas com aquelas existentes nos sistemas de informações deste tribunal, SINAM Mural de Licitações, a fim de averiguar se os dados estão sendo enviados na integralidade. Isso pode evitar que o novo gestor venha a ser apenado pela omissão no envio de informações ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Cabe também a avaliação da situação das licitações e contratos vigentes quando da posse do novo gestor. Tal ação, além de propiciar a tomada de conhecimento sobre o andamento das contratações municipais, visa possibilitar a identificação de irregularidades eventualmente cometidas durante a gestão anterior. Efetuando convênios e parcerias com o terceiro setor. Verificar a relação dos convênios em que o município figure na condição de recebedor de recursos, principalmente aqueles em que o concedente seja um ente estadual ou municipal. Os convênios em que o Estado ou outros municípios sejam concedentes são registrados no Sistema Integrado de Transferência, SIT. Os convênios em que a União seja concedente não são registrados no sítio. Verificar a relação dos convênios e parcerias em que o município figure na condição de concedente de recursos, principalmente aqueles em que os recebedores sejam entidades sem fins lucrativos, ou na linguagem comum, as ONGs, e de como se encontram as contas desses acordos. As informações desses convênios e parcerias devem constar no CIT.
De posse de tais informações, cabe ao gestor avaliar a situação de todos os convênios e parcerias dos quais o município seja parte, a fim de que possam ser identificadas eventuais irregularidades praticadas em gestões anteriores, ou ainda a omissão e incorreção de informações prestadas no Sistema Integrado de Transferências (SIT). Notas: merece atenção especial a prática comum de se firmar convênios e parcerias com fim de vigência no dia 31 de dezembro. Nestes casos, o novo gestor deve concluir a prestação de contas no SIT em até 60 dias a contar do último dia do bimestre em que a vigência se encerrou, caso seja concedente de recurso. Caso seja tomador de recurso, esse prazo é de 30 dias. Exemplo: convênio em que o município repassou recursos para a PAI, cujo fim de vigência seja 31 de dezembro de 2016. O prazo limite para a finalização do procedimento no SIT será 1 de março de 2017. Portanto, dentro da gestão do novo prefeito, será responsabilidade do prefeito eleito a eventual omissão na apresentação das contas. Em 1 de janeiro de 2017, entrou em vigor para os municípios a Lei 13.019/14, conhecida como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Ela passa a disciplinar as parcerias existentes entre os entes públicos e as ONGs. O novo gestor deve se inteirar de como está estruturada a administração do município para que se possa atender aos dispositivos legais. É recomendável que o município possua um órgão técnico encarregado do acompanhamento dessas transferências. Dúvidas sobre fiscalização de transferências e contratos. As dúvidas sobre utilização no Sistema Integrado de Transferência SIT podem ser dirimidas consultando o manual do SIT disponível no endereço www.cpr.gov.br. Jurisdicionados, acesso ao Sistema SIT, Sistema Integrado de Transferência. Neste mesmo endereço, o Tribunal disponibiliza materiais dos cursos e treinamentos sobre os assuntos oferecidos durante o ano. Dúvidas sobre parcerias, convênios, licitações e contratos podem ser dirimidas por meio de demandas no canal de comunicação do Tribunal, pessoalmente ou por telefone na Coordenadoria de Fiscalização de Transferências e Contratos, COFIT. Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal, COFAP, adotando as providências iniciais: atualizar o cadastro do atual gestor e dos responsáveis técnicos junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, possibilitando dessa forma o envio de informações de documentos no CIAP, bem como para o recebimento de comunicações e notificações emitidas pelo Tribunal. Identificar ou, se for o caso, designar os responsáveis pela alimentação dos sistemas, inclusive do CIAP, www.tce.pr.gov.br, jurisdicionado, acesso ao sistema CIAP, Sistema Integrado de Atos de Pessoal. Identificar a composição atual do quadro de pessoal mediante levantamento da legislação vigente e registros físicos e eletrônicos, cargos, empregos, funções existentes e ocupados. Fazer levantamento da gestão fiscal no que concerne às despesas de pessoal para certificar-se da possibilidade de realizar admissões ou da necessidade de cortar gastos. Analisar e deliberar sobre necessidade de admissão de servidores, planejando a realização de concursos públicos. Nos aspectos básicos da gestão de pessoal. A admissão de pessoal no serviço público deverá ser precedida de concurso público destinado ao provimento em caráter permanente de vagas dos cargos ou dos empregos públicos. Artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal de 88. A contratação temporária ou a nomeação de comissionados são exceções e somente pode ocorrer nas hipóteses constitucionalmente previstas, desde que observados os requisitos legais. Artigo 37, incisos 5 e 9 da Constituição Federal de 88. O regime jurídico administrativo estatutário é atualmente o único admitido na administração direta e nas autarquias e fundações públicas, ressalvados os entes ou órgãos que já possuíam regime seletista quando da concessão da medida cautelar na ADIM número 21354 pelo STF, julgado em 2 de agosto de 2007, publicado em 7 de março de 2008. Todavia, os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, por sua vez, poderão ser submetidos por lei tanto ao regime estatutário quanto ao seletista, devido à previsão constitucional específica do artigo 195, parágrafo 5º da Constituição Federal de 88 e as disposições da Lei nº 11.350 de 2006. Empresas públicas e sociedades de economia mista estão submetidas ao regime seletista, artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal de 88. A alteração do regime funcional administrativo estatutário ou seletista e de regime previdenciário próprio geral demanda estudos técnicos aprofundados quanto à viabilidade jurídica, econômica e financeira. A criação, alteração e extinção de funções, cargos ou empregos requer cuidados especiais, haja vista a impossibilidade de provimento derivado, ou seja, o reenquadramento de servidores empregados pode constituir violação à regra de provimento originário por meio de concurso, além da necessidade de cumprir o disposto no artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Havendo necessidade de extinguir quadros de cargos, empregos ou estes isoladamente, pode-se adotar a técnica do quadro em extinção ou colocação em disponibilidade. Artigo 40, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88. A contratação por tempo determinado temporário exige previsão das hipóteses em lei e uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Exemplo, Lei nº 8745 de 1993, no âmbito federal, e Lei Complementar nº 108 de 2005 do Estado do Paraná. É vedada a contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias em caráter temporário, salvo na hipótese de combate a surtos epidêmicos. Artigo 16 da Lei 11.350 de 2006. Da seleção de pessoal.
Tanto a admissão em caráter permanente quanto temporário demandam a realização de processos de seleção amplamente divulgados, concurso público, teste seletivo, etc., independentemente do regime jurídico aplicável, estatutário ou seletista, e garantindo-se que os membros das comissões envolvidas não tenham vínculo de parentesco ou afinidade até o terceiro grau com os candidatos, bem como não tenham sido titulares, sócios ou de qualquer forma vinculados a curso destinado ao aperfeiçoamento de alunos para fins de aprovação em concurso público. Quando o concurso público for realizado através de instituição a ser contratada, é preciso cautela nos procedimentos a fim de garantir a idoneidade e a capacidade técnica da contratada. É possível contratar por dispensa a instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos, em respeito ao artigo 24, inciso 3 da Lei nº 8666 de 93. Antes de realizar um concurso público, é essencial verificar a quantidade de vagas, atribuições e cargas horárias previstas em lei. É recomendável estudar as necessidades e promover eventuais alterações em lei antes do edital do concurso público. Toda admissão ou contratação de pessoal no serviço público deve ser submetida à apreciação do Tribunal de Contas, exceto a nomeação de comissionados. Atualmente, a prestação de contas de admissão é regida pela Instrução Normativa 118 de 2016 e deve ser realizada por meio do Sistema Eletrônico SIAP, módulo admissão de pessoal. É realizada em fases, concomitante com a realização do processo de seleção, atos preparatórios iniciais, atos preparatórios finais, abertura do processo de seleção e atos de admissão, e cada uma delas deverá ser encaminhada em 5 dias. Os aspectos fiscais na admissão de pessoal. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece vedações em relação à despesa com pessoal se ultrapassado o limite prudencial, 95% do limite máximo do órgão poder das despesas com pessoal, artigo 22, parágrafo único, dentre eles a criação de cargo, emprego ou função, alteração na carreira que implique aumento de despesa, provimento de cargo público, a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição recorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. Nos termos do artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a comissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitos com prévia dotação orçamentária, incluindo-se projeções e desde que haja autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Se ultrapassados os limites com despesa de pessoal, a Constituição Federal, artigo 69, parágrafo 3º e 4º, estabelece que o retorno deve ser buscado mediante redução de despesa com cargos em comissão e funções de confiança em no mínimo 20%. Não há qualquer impedimento para superar este percentual. Exoneração de servidores estáveis, exoneração de não estáveis. Vale destacar que os parágrafos 1º e 2º do artigo 23 da LRF foram considerados inconstitucionais. Cautelar deferida na ADI 22385. Da acumulação. Em regra, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. O gestor deve exigir dos servidores admitidos declaração acerca do acúmulo ou não de cargos, empregos públicos ou proventos de aposentadoria em cargo, emprego público. Exceções. É possível acumular quando houver compatibilidade de horários. 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, 1 cargo de emprego público efetivo com mandato de vereador. A jurisprudência dos tribunais de contas e do judiciário tem indicado o limite máximo de 60 horas semanais para efeito de acumulação. TCE-PR, Acordo 1186-2009, 2009, Segunda Câmara, TCU, Acordo número 8614/2016, TCU, Segunda Câmara, Tribunal de Justiça do Paraná, Quinta C Civil, AC 1297512-5, STJ, AG Int, agravo, no ARESP 976311, Rio de Janeiro, segunda turma. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma prevista na Constituição. Os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Artigo 37, parágrafo 10, Constituição Federal de 88. Dos cargos em comissão. Destina-se apenas às funções de direção, chefia e assessoramento. Direção e chefia dizem respeito ao comando de órgãos ou equipes. Assessoramento corresponde ao exercício de atividades especializadas em determinadas áreas do saber, cujo desempenho reclame vínculo de confiança entre o superior e o assessor subordinado. Nesse tema, é importante analisar o pré-julgado número 6 do TCE-PR referente ao Acórdão 1111/08-TP. A legislação municipal, ao criar os cargos em comissão, deve prever todos os requisitos, inclusive suas atribuições e formação acadêmico-profissional. O provimento de tais cargos é de livre deliberação da autoridade nomeante, desde que o nomeado cumpra os requisitos do cargo. A exoneração também é livre prerrogativa do nomeante.
Aos servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão é vedado o pagamento de verbas inerentes à carreira de servidores efetivos, tais como as progressões, promoções, adicional por tempo de serviço, licença-prêmio, etc. TCE Paraná, Acordo 5711/16-TP. Gratificações em geral, TCE PR, Acordo número 3323/16-TP, 3323/16-TP. Inclusive por tempo integral e dedicação exclusiva, TCE-PR, Acordo número 3974/16-TP, 8037/14-TP. Horas extras, TCE-PR, Acordo número 6290/15-TP. Da súmula vinculante 13, nepotismo. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral por afinidade até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. A súmula vinculante 13 não se aplica a agentes políticos, tais como secretários municipais, cargos em comissão e funções de confiança em qualquer escalão do governo, estão submetidos aos comandos da súmula vinculante 13. A jurisprudência do STF ensina que, em alguns casos, mesmo para agentes políticos, haverá nepotismo se restar caracterizado fraude à lei ou eventual troca de favores. STF, Reclamação 7590, primeira turma, e Reclamação 6702, MC, AGR, Tribunal Pleno. Observar o prejulgado 9 do TCE-PR, Acordo número 1127/09-TP. Da cessão de servidores. É possível a cessão de servidores efetivos para o exercício de atividades em outros órgãos ou entidades, nos casos e condições previstos na legislação do órgão ou entidade. A cessão pode se dar com ônus para a origem ou destino. Deve ser firmado termo em que fiquem consignadas as condições da cessão. No caso de o cedente possuir regime de previdência próprio, RPPS, deve ser observadas as normas da Lei 9.717, 1998, artigo 1º-A, e da Orientação Normativa SPPS-MPS número 2/2009, artigos 31 a 35. É vedada a cessão de servidores comissionados, TCE-PR, Acórdão 6287/15-TP. Da alimentação periódica de sistema SIAP. Então, o sistema SIAP, quadro de cargos, o ato normativo é a Instrução Normativa 98 de 2014, 118 de 2016 e 120 de 2016. O prazo é até o dia 20 do mês seguinte. O SIAP, admissão de pessoal, o ato normativo é a Instrução Normativa 118 de 2016 e o prazo é concomitante. O sistema SIAP Cadastro de Verbas, o ato normativo é a IN 98 de 2014, 118 de 2016 e 120 de 2016 até o dia 20 do mês seguinte. O SIAP Folha de Pagamento, ato normativo IN 120 de 2016 até o dia 20 do mês seguinte. O SIAP Histórico Funcional, ato normativo IN 120 de 2016 é até o dia 20 do mês seguinte. O SIAP Aposentadoria, ato normativo IN 98 de 2014, o prazo é 60 dias. O SIAP Pensão, o ato normativo IN número 98 de 2014 é 60 dias. O SIAP Veículo de Publicação, ato normativo IN número 120 de 2016, até o dia 20 do mês seguinte. Vale salientar que, além do SIAP e admissão de pessoal, os demais módulos do sistema também devem ser tempestivamente alimentados com os dados e documentos pertinentes. Os entes que possuem regime próprio de previdência dos servidores devem dar especial atenção ao envio das informações sobre aposentadorias, pensões e revisões eventualmente ocorridas. As aposentadorias e pensões são enviadas por meio dos respectivos módulos do SIAP, enquanto as revisões, sejam de aposentadoria ou pensões, devem ser encaminhadas diretamente pelo e-Contas até que seja disponibilizado o SIAP para tanto. Dúvidas sobre atos de pessoal. As dúvidas podem ser encaminhadas por meio de consulta aos manuais disponíveis em www.tce.pr.gov.br, jurisdicionado, acesso ao sistema SIAP, Sistema Integrado de Atos de Pessoal, formulação de demandas no canal de comunicação e pessoalmente na Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal, COFAP. Coordenadoria de Fiscalização de Obras Públicas, COFOP. Providências iniciais. Elaborar a relação de todos os contratos de serviço de engenharia e obras públicas municipais vigentes à época da posse, com informações referentes à execução de os objetos, relação de pagamentos efetuados, fornecedores, rezas a pagar, designação de gestores de contratos e fiscais de obras. Verificada a existência de obras paralisadas e, em caso positivo, evitar a inclusão de novos projetos de serviço de engenharia ou obras em lei orçamentária ou de créditos adicionais que contrariam o artigo 45 da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 45. Observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 5º, a lei orçamentária e as de créditos adicionais só incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Fazer a relação das licitações de serviços de engenharia e obras públicas municipais em andamento com informações de prazo, valores, objetos e dotações orçamentárias.
Contratando obras e serviços de engenharia. Planejamento. Antes de iniciar uma obra ou serviço de engenharia, é necessário fazer um planejamento para identificar as necessidades da população do município, ordenar as necessidades atribuindo prioridades, isto é, listar as necessidades de obras e serviços de engenharia em ordem crescente de prioridade, de acordo com o interesse público, listar as obras e serviços prioritários no Plano Plurianual PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e na Lei Orçamentária Anual LUA. Recomenda-se fortemente que cada município tenha um órgão ou departamento responsável pelo planejamento, elaboração de projetos, orçamentos, especificações de serviços e materiais, acompanhamento e fiscalização das obras ou serviços de engenharia. Essas atividades devem ser desenvolvidas por profissionais cadastrados nos respectivos conselhos profissionais, engenheiros ou engenheiras registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, CREA Paraná, ou arquitetos registradas no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAL-PR. Projeto básico. O projeto básico é o elemento mais importante na execução de uma obra pública. Pode ser elaborado pelo próprio órgão, situação em que deverá ser designado um responsável técnico a ele vinculado, com inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAL, que efetuará o registro das anotações de responsabilidade técnica, ART ou RRTs, relativas aos projetos. Se o órgão não dispuser de corpo técnico especializado, deverá proceder a uma licitação específica para contratar empresa ou profissional para elaborar o projeto básico, ou uma licitação para cada projeto componente, arquitetônico, estrutural, elétrico, entre outros. Quando o projeto básico for constituído de vários projetos complementares, estrutural, elétrico, hidráulico, entre outros, é responsabilidade da administração pública garantir a sua compatibilização, mesmo quando contratados juntos a terceiros. O edital para a contratação desse projeto deverá conter, entre outros requisitos, o orçamento estimado dos custos do projeto e seu cronograma de elaboração. O projeto básico deve abranger toda a obra e possuir os requisitos estabelecidos pela Lei 8666 de 1993 e pela Resolução 004/2006 TCE-PR. Possuir os elementos necessários e suficientes para definir e caracterizar o objeto a ser contratado, ter nível de precisão adequado, ser elaborado com base nos estudos técnicos preliminares que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, possibilitar a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos executivos e do prazo de execução. A lei de licitações determina ainda que o projeto básico contém, entre outros aspectos, a identificação clara de todos os elementos constitutivos do empreendimento, soluções técnicas globais e localizadas, identificação e especificações de todos os serviços, materiais e equipamento a incorporar à obra, subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso, orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativo de serviço e fornecimento propriamente avaliados. Falhas no projeto básico, como inconsistências ou inexistência de elementos importantes, podem conduzir a sérias dificuldades para a obtenção do resultado esperado pela administração, ocasionando problemas futuros de significativa magnitude, tais como falta de efetividade ou alta relação custo-benefício do empreendimento, devido à inexistência de estudo de viabilidade adequado, obras paralisadas devido à inviabilidade de ordem ambiental, alterações de especificações técnicas em razão da falta de estudos geotécnicos ou ambientais adequados, utilização de materiais inadequados por deficiências das especificações, alterações contratuais em função da insuficiência ou inadequação das plantas e especificações técnicas envolvendo negociação de preço em geral com aumento significativo do valor do empreendimento. Essas falhas podem frustrar o procedimento licitatório, dadas as diferenças entre o objeto licitado e o que será efetivamente executado, e levar à responsabilização daqueles que deram causa às irregularidades constatadas. Após sua conclusão, os projetos devem ser encaminhados ao órgão licitante para exame e aprovação formal da autoridade competente. Exemplo de boa iniciativa para o detalhamento dos componentes de um projeto básico foi a orientação técnica OT-IBR 001/2006, elaborada pelo IBRAOP, Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, que embasou a Resolução 004/2006 do TCE-PR, e a publicação pelo TCE-PR do Manual de Orientações para a Contratação e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia. Tais documentos servem também como fundamental fonte de consulta aos entes jurisdicionados e está disponível no endereço que está citando aqui. Licitação. A contratação da obra é normalmente precedida de licitação, que é regida pela Lei 8666 de 1993. Em casos excepcionais, pode ocorrer dispensa ou inexigibilidade de licitação, e nessas situações, o rigor e a atenção do poder público deverão ser ainda maiores que nas situações comuns. O procedimento da licitação é iniciado com a abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização para a licitação, a indicação sucinta do objeto e a origem do recurso próprio para a despesa. A esse processo deve ser juntado todos os documentos gerados ao longo do procedimento licitatório, inclusive memórias de cálculo, licenciamento ambiental e justificativas produzidas durante a elaboração dos projetos básico e executivo. O edital de licitação é o documento que contém as determinações e posturas específicas para determinado procedimento licitatório e deve obedecer à legislação em vigor. A Lei 8666 de 1993 determina que o edital do certame apresente em seu corpo os critérios a serem utilizados no julgamento das propostas, com disposições claras e parâmetros objetivos. Cuidados no parcelamento e fracionamento da licitação.
A Lei 8666 de 1993 dispõe, em seu artigo 23, que sempre que possível as obras e serviços contratados pela administração devem ser parcelados em tantas etapas quanto se comprovarem técnica e economicamente viáveis, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda de economia de escala. No caso de parcelamento em lotes, a modalidade de licitação de cada uma das parcelas deve ser aquela que seria utilizada caso houvesse a contratação única, isto é, a escolha da modalidade deve ser feita em função do valor total de todas as contratações do edital. O artifício ilícito de desmembramento do objeto com a intenção de utilizar a modalidade de licitação inferior à aplicável para o objeto em sua totalidade é chamado de fracionamento e não é permitido. Garantia para obras e serviços. Recomenda-se fortemente que a administração exija a prestação de garantia nas contratações de obras e serviços, com previsão explícita no edital da licitação e no contrato. A garantia não deve exceder a 5% do valor do contrato, exceto para obras e serviços de grande vulto, envolvendo alta complexidade e riscos financeiros consideráveis, desde que fundamentada e aprovada pela autoridade, que poderá ser de até 10% do valor do contrato. A garantia prestada pelo contratado deverá ser retida parcial ou totalmente pela administração em caso de inadimplemento pelo contratado. Em caso contrário, a garantia deve ser liberada ou restituída após a execução do contrato e quando em dinheiro ou atualizada monetariamente. Gestor do contrato. O gestor do contrato é um funcionário da administração, artigo 84, Lei 8666 de 1993, designado pelo ordenador de despesa ou por quem este designar, com a atribuição de acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, isto é, gerenciar o contrato administrativo desde a contratação até o término de sua vigência ou do termo equivalente. Esse servidor acompanha de modo sistemático a execução do contrato com finalidade de verificar o cumprimento das disposições contratuais, principalmente as jurídicas e administrativas. Sua designação deverá ser oficial, formalizada por documento próprio, definindo suas atribuições e competências. Fiscal da obra. O fiscal da obra é um profissional legalmente habilitado para atuar na área específica em que se enquadra os serviços contratados, necessariamente registrado no CREA ou no CAL, designado pelo ordenador de despesa ou por quem esse designar, com a atribuição de acompanhar e fiscalizar a execução da obra ou serviço de engenharia in loco. Sua designação deve ser oficial, formalizada por documento próprio, definindo suas atribuições e competências. O fiscal da obra tem a função operacional de acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, obra ou serviço de engenharia, relatando os fatos à autoridade competente, anotando as ocorrências em registro próprio, livro de ocorrência ou diário de obra e determinando a regularização de faltas ou defeitos observados. A atividade do fiscal de obra efetiva-se em loco por meio das visitas periódicas em loco, tantas quantas forem necessárias para o acompanhamento de todas as etapas e se fazendo presente por ocasião da execução do serviço da maior responsabilidade, por exemplo, imediatamente antes de lançamentos de concreto, atuando desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo das obras, sendo exercido no interesse exclusivo do poder público, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da contratada, inclusive de terceiro, por qualquer irregularidade. Medições e pagamentos. Os serviços executados devem ser pagos após a emissão de boletins de medição realizados pela fiscalização, atestados pelo engenheiro fiscal da obra e após o cumprimento de condições contratuais e a apresentação de todos os documentos exigidos no contrato, no ajuste ou acordo ou na nota de empenho, como por exemplo matrícula da obra junto ao INSS, CI, cadastro específico, comprovantes de recolhimento de contribuição previdenciária, INSS, comprovante de recolhimento de FGTS, etc. A liquidação da despesa por serviços prestados tem como base o contrato, ajuste ou acordo respectivo, a nota de empenho, o boletim de medição atestado pelo engenheiro fiscal de obras e ou os comprovantes da prestação efetiva do serviço. As notas fiscais referentes a cada pagamento devem ser vistas com o atesto pelo gestor fiscal do contrato após a apresentação de documentação pelo fiscal da obra. Recebimento das obras e serviços. A execução dos contratos de obras e serviços deve ser recebida provisoriamente pelo representante da administração responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra, com emissão do termo de recebimento provisório, e definitivamente com emissão do termo de recebimento definitivo por servidor ou comissão designada pela autoridade competente após o prazo de observação não superior a 90 dias ou vistoria que comprove a adequação do objeto ao contrato. A contratada deve manter as obras e serviços em perfeitas condições de conservação e funcionamento por sua conta e risco até ser lavrado o termo de recebimento definitivo. O recebimento provisório definitivo não exclui a responsabilidade civil do contratado pela solidez e segurança da obra e nem ético profissional pela perfeita execução do contrato. Garantia dos serviços executados. O recebimento provisório definitivo não exime o profissional da responsabilidade civil pela qualidade e segurança da obra ou do serviço, nem ético profissional pela perfeita execução do contrato dentro dos limites legais e contratuais. A lei de licitações estabelece ainda que o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas no total ou em parte o objeto do contrato em que se verifique em vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. De acordo com o Código Civil, nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá pelo prazo redutivo de 5 anos pela solidez e segurança do trabalho com relação aos materiais e ao solo. Manutenção. Com o empreendimento em funcionamento, torna-se fundamental que sejam desenvolvidas atividades técnicas e administrativas para garantir a preservação das características de desempenho técnico dos seus componentes e ou sistemas.
A manutenção pode ser de natureza preventiva ou corretiva. A manutenção preventiva consiste em atividades prévias ao surgimento dos problemas, enquanto a manutenção corretiva é realizada após o aparecimento das falhas a serem corrigidas. A situação ideal é que todo órgão público desenvolva um programa de manutenção periódica que contemple um conjunto de inspeções realizadas rotineiramente para evitar o surgimento de problemas. Este programa deve levar em conta as especificidades do empreendimento e seguir as orientações técnicas dos fabricantes e fornecedores dos materiais e equipamentos instalados. Sistema de Informações Municipais de Acompanhamento Mensal SINAM Módulo de Obras. A organização dos registros relevantes sobre a obra também é de suma importância. Um sistema que permite o controle das diversas obras facilita o acesso às informações das realizações da administração, permitindo tomar conhecimento de forma rápida em que estágio a obra ou serviço se encontra. O TCE-PR normatizou com a Instrução Normativa 084/2012 a forma de organização destes dados pelos municípios. Todos os municípios, por meio de suas administrações diretas e indiretas, devem seguir o disposto na regulamentação. Não seguir esses procedimentos configura irregularidade formal que pode acarretar multas ao ordenador de despesas, bem como irregularidade nas prestações de contas e o consequente bloqueio da certidão negativa junto ao TCE. Procedimentos iniciais: consultar todas as obras cadastradas no SINAM no site do TCE através do link, está aqui o endereço do link. Avaliar se a situação descrita no sistema é compatível com a situação real da obra, principalmente no que diz respeito à documentação anexada na ATOTEC e aos pagamentos efetuados. Caso uma obra paralisada tenha sido retomada, as informações do novo contrato e respectivas medições de pagamentos deverão ser cadastradas nessa mesma intervenção até a sua conclusão, comprovada pela emissão do termo de recebimento definitivo. Caso alguma informação esteja incompatível com o exigido pelas normas do TCE-PR, a correção poderá ser efetuada diretamente pela entidade através do versionamento da documentação na ATOTEC ou envio dos dados ao SINAM. Em casos mais complexos, a entidade deverá abrir uma demanda ao canal de comunicação CACO no item Obras e Serviços de Engenharia, anexando a documentação correspondente para sanar o problema. No sítio eletrônico do TCE são disponibilizados arquivos de vídeo e documentação específica do módulo de obras públicas contendo guias e exemplos. E aqui tem o endereço desses materiais, dessas mídias, para ajudar a compreensão desse contexto. Dúvidas sobre obras públicas. As dúvidas podem ser solucionadas por meio de consultas ao Manual de Orientação para a Contratação e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia por órgãos e entidades municipais. Tem um link aqui, dois links na verdade. Ou formulação de demandas no canal de comunicação, CACO, ou pessoalmente ou por telefone, na Coordenadoria de Fiscalização de Obras Públicas, COFOP. Escola de Gestão Pública, EGP. Todos os nossos cursos são gratuitos. Verifique a lista de cursos e inscreva-se grátis no site tcepr.gov.br/egp. A Escola de Gestão Pública EGP, criada em 2008, tem como finalidade a educação corporativa, cujo conceito envolve todos os atores com que a instituição se relaciona, atuando como facilitadora no processo: clientes, servidores do TCE-PR, jurisdicionados e sociedade civil. Na perspectiva da aprendizagem e do crescimento organizacional, a Escola de Gestão Pública mantém uma visão voltada ao futuro, concretizada em treinamentos para os jurisdicionados, visando a prevenção de irregularidades e correção de erros recorrentes nos campos de fiscalização do Tribunal. Assim, a IGP coordena diversas ações com vistas a aprimorar o desenvolvimento de indivíduos, de grupos e da própria organização. Além disso, o compromisso da unidade com a construção do saber abrange também a preocupação com a transparência, controle social e formação democrática da sociedade civil. Plano de ação. Para o biênio 2017-2018, a Escola de Gestão Pública realizará eventos online e presenciais sem custo nas áreas de licitações e contratos, contabilidade pública, orçamento e demais temas ligados ao foco de atuação do Tribunal e à administração pública. Acesso. Com um novo portal de fácil acesso, é possível localizar nossos produtos rapidamente. O usuário tem a facilidade de realizar sua inscrição tanto para cursos presenciais quanto online. Os certificados também ficam à disposição dos participantes no próprio site. A boa aplicação dos recursos públicos depende de conhecimento. A Escola de Gestão, consciente do seu papel, está cada vez mais presente no dia a dia dos jurisdicionados e na capacitação dos servidores. Prevenção, capacitação, gestão e fiscais. Um trio que anda de mão dadas. Aqui tem um exemplo aqui do folderzinho da Escola de Gestão Pública. E assim terminamos a leitura do material.